pensar em um futuro verdadeiramente sustentável para nossas crianças e adolescentes? Que mudanças precisamos incorporar em nosso dia a dia para vivenciar este futuro? O programa Ceará 2050 de hoje vai falar sobre proteção e cuidado social através do esporte, cultura e lazer. A plataforma Ceará 2050 convida você a pensar o futuro para juntos construirmos o Ceará que queremos. Um projeto coordenado pela Universidade Federal do Ceará e formado por cada cearense, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando se fala em esporte? As Olimpíadas? O Brasileirão? Ou você é daqueles que passa o domingão acompanhando os jogos pela TV? Esses são exemplos que estão associados apenas às competições. Mas aqui vamos falar de outra relação com o esporte. O esporte para o desenvolvimento. Um direito de todos que, entre outros benefícios, faz bem à saúde. Contribui para melhorar a autoestima, o equilíbrio físico e o psíquico. A prática de esportes sempre foi considerada como uma ferramenta importante para o desenvolvimento. Com o objetivo de promover avanços sociais importantes, a plataforma Ceará 2050 vem elaborando um planejamento específico sobre esporte, cultura e lazer, mais proteção e cuidado social. Hoje, para falar sobre este assunto, trazemos dois especialistas, professores universitários e consultores. O professor Ricardo Catunda, doutor em Ciências da Educação e do Conselho Federal de Educação Física, e também a professora Maria Eleni Henrique da Silva, vice-diretora do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC. Sejam bem-vindos, vocês ao Ceará 2050. Como podemos, então, analisar o esporte como um papel transformador da sociedade? A sua introdução, ela deixou bem claro que está consagrado hoje, não só na literatura, mas no senso comum. A sociedade já compreende que o valor do esporte, ele, para o desenvolvimento, ele é importante. No entanto, para que ele seja real, para que haja realmente os ganhos esperados no desenvolvimento, partindo da infância, primeiramente tem que se falar em políticas públicas que atendam essa faixa da população. Olha só, se nós imaginarmos os espaços públicos, se nós imaginarmos as políticas públicas, os programas, se nós chegarmos na escola, onde se inicia o primeiro contato com o esporte organizado, orientado por um profissional qualificado, qual é o espaço que existe hoje na escola? Qual é a garantia do esporte na escola? Então, pensar em esporte para o desenvolvimento humano é pensar o esporte não só como uma ferramenta, mas o esporte como algo que faz parte do cotidiano e do desenvolvimento harmonioso das pessoas. É dessa forma que eu compreendo inicialmente esse tema. Marilene, como é que a academia, né, vem colocando o esporte para a sociedade, ou enfim, como é que a gente pode mostrar que isso é tão óbvio, tão claro? Então, assim como muito bem já iniciou o professor Catunda, quando ele fala do esporte, né, nas suas diferentes dimensões da sociedade, eu diria que a academia vem contribuindo não só com estudos teóricos, mas também na formação dos estudantes, no sentido de compreensão do esporte como um amplo, como é que a gente poderia dizer o nome assim, um amplo instrumento, né, não só de educação, mas também voltado para a competição, voltado para o lazer, para a saúde, que são essas as dimensões que o esporte tem a desenvolver, no sentido educativo, no sentido social, no sentido de valorização, né, das capacidades individuais, que aí isso vai depender do contexto no qual o esporte vai estar inserido. É claro que a criança ela tem esse primeiro contato com o esporte institucionalizado na escola. Mas fora da escola, né, nós poderíamos ter equipamentos e melhores estruturas que viessem a favorecer esse primeiro contato da criança já na sua relação com a família. Se nós tivéssemos, por exemplo, praças melhores equipadas, se nós tivéssemos espaços em clubes de forma mais democratizadas, a gente vê que se a gente for falar hoje de Fortaleza, que é a nossa cidade, se nós formos pensar em espaços e de infraestrutura para a prática do esporte como meio de lazer, como meio educativo, como meio social, nós diríamos que ele ainda é muito pouco democratizado, né? São poucas as pessoas que têm acesso a um esporte de qualidade.
Porque o esporte de qualidade, ele vem primeiramente pelos seus próprios equipamentos. Claro que a formação humana, a formação docente, a formação do técnico esportivo, né, ou do instrutor. Então, isso aí tudo, claro que a universidade ela contribui, mas é preciso também que a gente que nós tenhamos outros meios para a inserção da criança, do jovem, do adolescente e do adulto e até mesmo do idoso na prática esportiva. Então, ainda, se nós formos analisar, na última pesquisa que tivemos do PNAD em 2017, somente 2 em cada 3 cearenses gostam ou praticam esporte, que ainda é um número, aliás, 1 em cada 3, né, que ainda é muito reduzido esse dado. Então, o gostar do esporte, ele vem também por essa relação inicial que ele tem, seja na família ou na escola. E para isso precisa ter um equipamento adequado. Porque se eu vou lá para a escola e preciso jogar futebol com a bola de papel porque eu não tenho bola na escola, então qual é o atrativo que o jovem, que a criança e o adolescente vai ter para fazer isso? Né? Então... Eu tenho uma frase interessante da Fernanda Keller, ela é triatleta, e ela diz que toda criança, ela nasce triatleta. Mas por quê? Toda criança adora correr, toda criança gosta de bicicleta, geralmente, toda criança, e toda criança adora nadar. Então, assim, é como você acabou de falar, são coisas básicas que estão ali, mas se você não tiver lugares ou equipamentos, como é que ela vai desenvolver tudo isso que ela gosta? A criança, ela precisa desse primeiro estímulo, né? E esse primeiro estímulo ele nasce na família. Né? A criança hoje da era digital, ela já nasce no touch, a geração touch, tocando. Você entrega um celular para uma criança de 1 ano, 2 anos, ela já sabe. Ela não vai mais mexer, né? Tentar virar página, ela só vai... Uma orientação para a Sociedade Brasileira de Pediatria, recente agora, é um alarme, faz um alerta à sociedade sobre o tempo de tela, que eles chamam, tempo de tela. Ou seja, até os 2 anos é tela 0. Não é recomendável, assim, não é aceito a tela para as crianças. E a gente já compreende, já observa no meio social essa intimidade da criança com o equipamento. Essa mesma pesquisa, ela apresenta também que até os 5 anos é no máximo 1 hora de televisão ou uso de tela por dia. Olha só como nós estamos distantes disso. Né? Televisão no quarto para uma criança com menos de 10 anos, ou até 10 anos, é proibitiva por conta da seleção dos conteúdos. Então, olha só, a gente vive numa sociedade em que os pais, ao invés do brincar, para a disposição do brincar, com o brinquedo, de levar à praça, de sair do equipamento, mas ter uma relação mais natural com a criança, onde a criança iria exatamente despertar para correr, para saltar, para rolar, para brincar, para entender o jogo, para aprender, inclusive, a lidar com as sensações positivas e negativas do jogo, que aí é que se transforma mais à frente naquele adepto ao esporte. Essa família já brinca menos. E se ela brinca menos, quando eu faço o recorte para a escola, é porque na escola acaba sendo o primeiro contato, eu diria quase que obrigatório, por conta da obrigatoriedade da disciplina. Então, esse primeiro contato, ele requer o quê? O embelezamento do espaço. As escolas precisam ter um espaço adequado para que as pessoas aprendam a ter o conhecimento, a gostar, a praticar, e a partir daí eu começo a inserir isso no meu cotidiano como algo importante, ao prazer. Sabendo que você é uma triatleta, isso não nasceu do nada, você deve ter sido inserida nesse ambiente. O equipamento é fundamental para que você tenha a possibilidade dessa prática, mas acima de tudo a família precisa voltar a brincar. Não digo que não brinca mais, mas entenda como os brinquedos eletrônicos únicos. E essa mesma pesquisa ela trouxe uma certa confusão, porque ela diz que nessa relação da criança com o equipamento, ela desenvolve a coordenação motora fina mais do que as crianças que não brincam. Os pais, opa! No entanto, a brincar de celular, ele está no comportamento sedentário, que vem de sentar. Ainda agrega, né? Ou traz a obesidade infantil. E traz a obesidade infantil, que é uma pandemia mundial, um problema mundial. Então, tudo parte da necessidade do movimento. O movimento é um direito. Né? E o esporte, assim como o lazer e a cultura, são garantidos na Constituição. Então, as políticas públicas, nós não podemos colocar que é um favor do poder público. Então, na própria plataforma, quando eles pensaram colocar o esporte como uma área forte, tudo, é buscando política. A ideia que se tem é de avançar, de enfrentar de maneira ativa o problema. Né, de trazer realmente uma melhor estrutura para as praças, qualificar aquele pessoal que participa dos projetos. Gente.
Eu não posso ter 40, 100, 150 areninhas e ter alguém da comunidade trabalhando com as crianças. Sim. Eu preciso. E aí, quando se fala da formação, nós temos universidades hoje que pelo menos poderiam levar os seus estudantes de 7º, 8º período para um estágio, o que diminuiria sensivelmente o custo e daria a oportunidade de experiência para os novos profissionais. Então, o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano, ele traz essa possibilidade de inserir a família como um todo, porque se o pai e a mãe não praticam também, não convidam, não levam para o espaço, não investem, a criança por si, ela não irá sozinha, porque nem tem essa autonomia. É mais difícil. Trazer esse exemplo dentro de casa, sim, de uma certa forma, com certeza, é uma forma de incentivar, né? É o que muita gente diz, os pais são exemplos para os filhos. Sim. E aí, como é que a gente pode, então, o que está faltando? São políticas públicas, é falta de incentivo, é falta de tempo, porque a gente vê que essa tecnologia vem atrapalhando um pouco, as pessoas estão com mais preguiça, os pais, né, digamos, de hoje em dia estão com mais preguiças, acham que dando um atrativo ali do tablet vai... Então, o que falta? Porque, ao mesmo tempo, também a gente vê que essa preocupação com o esporte tem crescido um pouco, sim, né? Ou tem chamado pelo menos, mais a atenção das pessoas para se atentarem, porque a gente já viu essa obesidade infantil, já está aí no nosso dia a dia, então as pessoas já estão querendo combater esse problema atual, né? Bom, quando você pergunta assim o que é que falta, eu diria que a proposta do programa, por exemplo, que é Todos Pensando o Futuro, né, eu vejo que falta, assim, além de políticas públicas, né, eu acho que a escola ela também tem um papel fundamental e eu vejo que assim, a educação física já vem se valorizando cada vez mais e eu vejo que através da aula de educação física, na escola, um dos vieses que a gente pode pensar é cada vez fomentar mais a aula de educação física como um espaço também de direito do aluno, em que a escola muitas vezes está tirando cada vez mais esse direito. Nós temos, por exemplo, aqui no estado do Ceará, ainda os anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, onde nós não temos professores de educação física inseridos nesse nível de ensino, quando deveria ser praticamente uma obrigatoriedade. Sim. Já que, uma vez com essa formação adequada para lidar com esse nível de ensino, e é onde a gente vê, como o Catunda mesmo disse, que se inicia essa primeira relação com o esporte. Então, como é que a gente pode pensar em querer estimular e incentivar cada vez mais e de forma com qualidade essa iniciação, né, para o gosto do esporte, da atividade física e das atividades corporais, sejam elas para dentro e para fora da escola, se eu não tenho profissionais qualificados para estar intervindo nesse nível de ensino que é essencial. Então, eu vejo que uma das ações fundamentais e governamentais, porque passa por uma questão governamental, a inclusão de um profissional de educação física para atuar nesses níveis de ensino. Porque eu acho que nós já avançamos muito em relação a isso. Então, a gente avança em alguns espaços, mas, de certo modo, ainda estamos bem aquém. Então, pensar em 2050, sem um profissional qualificado, devidamente formado para estar naquele contexto, então, é como se eu não pensar nisso, eu não vou ter essa mudança como algo possível. E para que a gente possa ter cada vez mais pessoas conscientes acerca da importância do esporte, da atividade física, para melhoria, né? Claro que a qualidade de vida ela não vem só por esses dois fatores, mas sem ela isso também fica difícil de acontecer. Eu não posso falar em qualidade de vida pensando apenas na alimentação, pensando apenas nas questões médicas, deixando de lado a questão da atividade física e do lazer, né? Como algo essencial. Então, pensar em 2050, vejo que é pensar também na inclusão de profissionais qualificados para estarem intervindo com a criança, com o adolescente, com o jovem, não só na escola, mas também nesses espaços como o Catunda bem colocou. Não adianta a gente ter uma política pública que traz lá, né, os projetos sociais, né, que a gente chama de projetos que não são mais sociais, mas projetos de inclusão social. E esses projetos são colocados com pessoas que não estão qualificadas para estarem desenvolvendo essa ação, de certo modo também a gente não está colaborando efetivamente para que eles aconteçam. Olha, justificando essa questão da necessidade do profissional de educação física, né, do licenciado, ali nas séries iniciais, do 1º ao 5º ano, isso seria inclusive até na educação infantil,
né, os países desenvolvidos que buscaram a melhoria e a excelência, principalmente aqueles que lidam na questão do melhor estilo de vida da população, eles começam ali. Essa fase até os 7 anos ela é fundamental para o desenvolvimento motor. Ou seja, se há um déficit aí, e os professores, com todo respeito à classe dos pedagogos, os professores de sala de aula, eles não têm a formação para isso. Não é que ele não queira ou não faça, ele não tem a formação. Então, tem ali uma possibilidade, mas isso a lei ela permite, mas tem um parágrafo lá que ela deixa muito claro na LDB que em casos específicos deve-se respeitar o profissional especialista. Então, o profissional de educação física deveria agir ali, porque ali é toda a base que vai possibilitar para que ele possa aprender mais à frente os esportes. Porque, olha, para aprender, para praticar, eu preciso saber. E uma criança que não desenvolve os primeiros movimentos, assim, os movimentos básicos para o esporte, para depois entrar numa estrutura mais especializada, ali a partir do 5º, 6º ano, ele vai se auto-excluir, porque ele não vai se expor aos colegas. Ao não se expor no colega, ele não gosta de bola, não gosta de esporte, porque viveu experiências negativas. Então, ao viver experiências negativas, saiu um artigo no American College, agora no final de 2018 para 2019, eles fizeram uma pesquisa com adultos sedentários. E uma das questões analisadas era qual foi a sua experiência que te levou a não praticar atividade física e esporte. As aulas de educação física. Porque no começo eu tive experiências negativas. Então, eu levanto um outro problema, que é a qualificação permanente desses professores. Porque as metodologias elas se transformam, os jovens se transformam. A gente pega um menino hoje que ele chega numa sala de aula e tem um mundo nas mãos deles ali no toque. Então, o que eu posso fazer em minha aula para tornar interessante, chamar a atenção para esse conteúdo, para esse ensino? O professor também precisa, nós somos imigrantes digitais. Né? Nós estamos chegando numa lógica digital. Eles já são nativos. Eles já nasceram com aquilo. Mundo, né? Então, ele, não, vou ficar aqui, professor. Não, então o professor tem que estar qualificado para ter metodologias que chamem a atenção dos alunos e que ensinem de maneira equitativa, né? Incluindo sempre todos, o tempo todo, e que eles tenham experiências positivas e oportunidades diferenciadas de êxito. E aí você melhora a autoestima, melhora a eficiência e você tem ali um possível adepto dos esportes. Com certeza. Na faculdade as pessoas têm procurado mais, assim, o curso tem crescido, pessoas procurando mais educação física nessas áreas de esporte? Sim, tem crescido. A gente vê no último Enem, né, por exemplo, na UFC, o curso de Educação Física é o 3º, 4º mais procurado. Já teve no início dos anos 2000, por exemplo, o curso de Educação Física era sempre um dos primeiros cursos a ser procurado. E isso tem aumentado cada vez mais, né? A inclusão das pessoas também nas atividades físicas, nas atividades de lazer, elas aumentaram. Então, isso também tem feito com que muitos procurem a educação física como uma profissão, né, tendo em vista que houve também um crescimento dessa profissão. Mas como o Catunda até colocou anteriormente, muitas vezes aquilo que está colocado na lei como uma exceção acaba se tornando a regra, né? E aí o que se tornou regra, isso de certo modo também traz uma certa desvalorização para a nossa profissão, né? Quando a gente ainda não tem a gente tem esse reconhecimento social, mas nas questões governamentais, nos aspectos legais, embora isso esteja contemplado, não está sendo ainda implementado. Então, há uma certa divergência ainda em relação a isso. É necessário que, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, o esporte nas questões que envolvem do âmbito educacional, da competição, né, no âmbito de como é que eu vou usufruir do esporte como lazer, que é como ele disse, eu só posso usufruir do esporte como lazer se eu aprender as habilidades básicas, se eu aprender os fundamentos técnicos, os fundamentos táticos para jogar, porque senão eu vou ficar excluído disso fora num contexto social. Se eu não tenho acesso a isso na escola, que é onde eu deveria aprender, fora eu vou ficar sendo excluído, né? E essa exclusão, de certo modo, faz com que eu não usufrua do esporte ou da atividade física como forma de melhoria do meu desenvolvimento pessoal, do meu desenvolvimento físico, cognitivo e motor. Como falou a pesquisa, né? Nos adultos sedentários. Sim, isso é muito sério. Você vê crianças hoje já abrindo mão de praticar o esporte. Aí você chega na faixa da adolescência, que já é uma faixa de transformação do corpo, da aceitação. Eles não querem suar, porque querem ficar ali no intervalo na paquera, aquilo é bom. Hoje, com o celular, ele quer ficar na arquibancada.
nas redes sociais, conversando com um ou com outro. Então, por que isso ocorre, né? Como trazer esse jovem? Os 75% dos jovens não conseguem perfazer semanalmente 300 minutos em uma atividade moderada, que é o quê? Caminhar. Nossa. E isso, olha só o impacto disso, nós formos falar em política pública, o impacto disso na saúde mais à frente. No sistema de saúde. Sim. Nós estamos falando do sistema de saúde. Que seria a prevenção, né? Porque as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis hoje também por 75% das mortes. Né? Então, se eu quero fazer um trabalho, não pode ser a curto prazo. Então, o que a gente está colocando, talvez estejamos falando bastante de escola, né? Mas é porque, se não houver uma valorização urgente, né? Se você pegar os documentos, como eu falei aqui no preâmbulo, da ONU, né? Do PNUD. O PNUD fez 2 documentos fantásticos. Em 2016, falou sobre as escolas ativas. O que é uma escola ativa? Escola em que, mesmo as disciplinas tradicionais de sala de aula, precisa haver movimento. Movimento na sala de aula, alunos interagindo um com o outro, alunos trabalhando em equipe, alunos em pé, uma boa parte do tempo, pausa ativa durante as aulas. Isso tudo é qualificação da escola para que ela possa agir dessa forma. Então, em 2016, eles vieram com esse documento. Em 2017, eles lançaram um outro mais forte ainda, que é a atividade física mesmo e o esporte. Hoje, a atividade física e o esporte. E eles chamam a atenção exatamente para essa aprendizagem. A aprendizagem dessas habilidades necessárias para que se sinta competente para atuar, para que eu possa colocar isso como um padrão, um estilo de vida. Ora, a influência do pai para a prática da atividade física dos filhos, ela já é consagrada como alta, ela é alta. O da mãe é menos, mas também influencia. Né? O pai, isso quer dizer o quê? Se a família não se articula, se a família não se organiza para que façam atividades físicas, não é só incentivar, vai lá, faz atividade física, mas eu não vou, fica aqui na TV. Não. Vamos à praia, que é o nosso lazer. Chega na praia, eu sento, vou comer caranguejo, tomar cerveja, a criança fica separada. Não falta esse voltar a brincar. Esse é um alerta para a família. A família precisa brincar. Né? Os mais velhos brincar com os mais jovens, chamar a atenção para as atividades. E a gente compreende que, quando se fala, voltando lá à questão do adolescente, esse adolescente, quando ele não coloca uma atividade saudável, né, como uma prioridade no seu estilo de vida, aí, logicamente, ele pode percorrer outros caminhos, que aí é alimentação não saudável, aí entra a questão do uso de drogas, da bebida, sexo não seguro, ele vai para a noite, porque ele passa a buscar o prazer, que, inclusive, os hormônios, né, puxam isso, e o esporte, ele que faz com que o corpo libere as endorfinas, né, as serotoninas, tudo isso de uma maneira natural, que é o que o jovem busca para ter o prazer. Ele vai buscar tudo isso aonde? Em outros meios, que são meios não saudáveis. Então, se nós estamos pensando em 2050 para uma população saudável, há de se começar a trabalhar a família para as crianças, chamar a atenção de programas para jovens, e aí tem que se transformar mesmo as atividades da educação física. De repente, esportes feitos na natureza, de repente você lidar com parkour, criar estruturas com slackline, trabalhar corridas de orientação. Tem uma escola que não tem uma boa estrutura, mas tem uma praça à frente. Vai para lá. E aí entra um outro problema, a segurança para ir à praça. Eu fiz recentemente uma pesquisa com meus alunos sobre, eles saem, vão às praças, eu peço para irem próximo à casa deles, né, na disciplina de recreação e lazer, e eles vão identificar um ambiente público que possa surgir ali, um programa. Mas eles vão entrevistar as pessoas. O que é que vocês fazem aqui? O que faz você vir para cá? O que é que te retira desse espaço? Aí entra a questão da segurança, a estrutura que está ali decadente, imprópria, feia, o termo é esse mesmo, é feio, e ali escuro, você não tem prazer para lá. Tanto é que quando se abre uma nova praça, se abre uma nova vida. E aí, para um entorno que muda completamente. Muda o entorno. Para que eu tenha um sentimento de pertencimento daquela praça, é pública, mas é pública porque é nossa, e não é pública porque não é de ninguém, eu preciso ter ali as atividades organizadas, ter ali realmente um espaço onde eu possa ter segurança, onde eu possa me sentir confortável, onde os equipamentos possam realmente serem adaptados para que eu possa fazer as atividades, incluindo aí as pessoas com deficiência física. Eu acho que aí a gente tem que entender que hoje eles saíram de casa. Né? Assim como os idosos que a gente começou a conversar aqui, eles saíram de casa. Então, a gente falar de política pública tem que modernizar as políticas públicas. A gente fala de inovação. Inovar a escola, inovar as políticas públicas, é entender que nós vivemos num outro tempo.
né? O tempo hoje é um tempo de Temos um que outro evoluir com o movimento. tempo. E a gente precisa, para chamar a atenção, modificar também a forma de fazer. Então, fazer uma pausa, Tá. rapidinho. Daqui a pouquinho, Ceará 2050 está de volta. Não saia daí. Apoio Cultural Via Direta.